E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem, e com você? Foi o pós-eleições? É difícil. Eu vi ao vivo os primeiros resultados. Estou acompanhando o dia inteiro a mudança, a apuração dos votos. As E 100% dos votos apurados. uhum, E tem algumas surpresas. Primeiro, você pode dizer em quem você votou? eu vou ter que rolar. Você votou no Carola. A gente está com mais de 90% dos votos apurados e até agora a gente tem algumas surpresas, né? Assim, a gente tinha como perspectiva que o Likud ficasse quase no empate com o Carola e até agora ele está com 6 cadeiras a mais ou 4 cadeiras a mais. Não é isso? 3 a 4 por enquanto, até fechar vai ter essas variações ainda, não sabe. 3 a 4 cadeiras a mais, ou seja, está longe de ser um empate, né? Um outro partido que surpreendeu muito foi o Chas, né? O Chas aproveitou um discurso anti-Lieberman e fez 10 cadeiras, tirando os 3 maiores partidos, que são o Carola no Likud e a lista árabe. O Chas é o único partido que tem 2 algarismos no Knesset, né? Sim, sim. 10. E o resto todo até agora são 7, 7, 7, né? E você tem lá abaixo um partido chamado Yemina, que é aquele que a gente achou que realmente ia ser muito fraco, com 6 cadeiras. Né? Ao que parece, o Likud engoliu todo o Yemina. Agora, eu queria saber se você concorda comigo. A gente voltou a abril, né? Tem o entusiasmo do Likud, que ganhou do Carola, no Bibi Netanyahu, que se mostrou uma liderança legítima ainda para grande parte da população israelense. Isso levou à crença de que o Likud ganhou as eleições. Mas se a gente pensa friamente, abril, as primeiras eleições, os resultados foram muito parecidos. Setembro, houve uma reversão e o Carola teve mais cadeiras do que o Likud. E a gente está voltando agora para abril, porque em última instância, o Likud não tem maioria no parlamento. E aí a gente volta à nossa conversa de ontem. Tem que ter muita criatividade para fazer um governo. Pois é, eu acho que o Likud ainda está em campanha eleitoral, tentando transformar uma não vitória em uma vitória. Tentando mostrar que a superioridade de 4 cadeiras a mais do que o Kaholavan coloca o Likud como grande vitorioso. Tem que ter cuidado. Eles estão cometendo o mesmo erro que o Kaholavan cometeu em abril, se declarar o completo vitorioso nas eleições, quando na realidade o mundo é um pouco mais complicado, porque o partido majoritário não necessariamente tem as 61 cadeiras, e o Likud não tem 61 cadeiras, tem 59, chegou a parecer que ia ter 60, agora são 59, provavelmente vai parar em 59. E a única maneira que ele tem de conseguir formar uma coalizão. As projeções estão dando 58, né? Que o Likud vai perder uma cadeira para algum grupo da esquerda, que eu não sei se é o Kaholavan ou se é o Avodá. Então a possibilidade de 58 a 59. 60 parece que já não é mais possível. Sim, 60 absolutamente impossível. Ou seja, é mais uma vitória pírrica de vencer a batalha e perder a guerra de novo. Uhum, uhum. E que provavelmente vai se complicar ainda mais quando o Netanyahu começar o julgamento dia 17. Porque não que... Assim, eu vou contar um caso que não sei se você está acompanhando pela internet. Ontem no canal 12, Dodi Amsallem, membro do Likud, falou: olha, isso é uma vitória política, uma vitória da coalizão e uma vitória moral. Porque o povo mostrou que o Netanyahu é inocente. Primeiro que isso não existe. Não é o julgamento de corrupção não passa pelo voto popular. Segundo, a vitória política, de fato, sim. A vitória de coalizão, jamais, porque continua a mesma coisa. Inclusive com o Likud cortando os partidos da direita, cortou o Yamina, o Tzma Yehudit, inclusive, que era um partido da extrema-direita, que o Likud tentou cortejar
para fazer com que ele se consolidasse com outros blocos da direita ou que saísse da eleição para que não fossem votos perdidos, como se chama aqui. Não passou, esse partido sequer entrou na lista do Knesset. E, de fato, o jogo continua empatado em termos gerais no final, porque, de fato, o Likud não consegue formar coalizão, o Kahol Lavan de maneira alguma, depois de se colocar frontalmente de não querer formar uma coalizão com a lista árabe. E o Avigdor Lieberman, do Israel Beiteinu, já disse que não vai fazer coalizão com o Likud de novo. Caso ele mantenha a palavra... Ele falou isso 2 vezes já, que não faz coalizão com o Bibi nem com os Haredim. Então, assim, há possibilidade concreta de ter uma quarta eleição, é isso? Na minha opinião, a não ser que o Likud consiga agora convencer 3 membros da oposição a saírem e apoiarem o Likud, que já não conseguiu 2 vezes, então não sei se na terceira vai conseguir. Houve uma acusação de tentativa de eu me esqueci a palavra em português, mas quando você paga alguma... em hebraico é stahit, você fazer alguma coisa para que a pessoa dê alguma coisa em troca. Chantagem. Para o Yankolovich, né, que é um membro do Kahol Lavan. Uma mulher, ela é Haredi, de Beit Shemesh, Omer Yankelevich, e foi a mesma que estava aparentemente citada pelo assessor do Gantz, dizendo que ele não tem condição para ser primeiro-ministro. Agora estão dizendo que vão liberar gravações comprometedoras dela para que ela se junte à coalizão. Ou se não, caso ela não se junte à coalizão. O que, enfim... Ela é do Kahol Lavan. É difícil. Ela é do Kahol Lavan. Ela e tem setores... Não com ela não fala uma coisa. Mesmo com ela, tem que chantagear muita gente. E assim, geralmente isso significa a morte política do indivíduo que é chantageado, né? Então, é um jogo muito curto. É um jogo de fôlego muito curto, não sei. Eu queria falar sobre 2 temas. O primeiro tema são as surpresas, quer dizer, surpresas e não tão surpresas. Primeiro, a lista árabe unida nunca foi tão votada, não é? 15 cadeiras, ela já está chegando perto da proporção que os árabes têm na população israelense, seria 18, 16. Eu queria saber, a pergunta é se já tem legitimidade para um partido que é o terceiro mais votado entrar no governo. O segundo foi o Shas, né? E o terceiro foi o voto pequeno que o Avodah Meretz tiveram, né? Hoje eu li no Haaretz que eles estão já pensando em fazer um partido único, né, para as próximas eleições, né? E o Emina, que foi um pouco seria varrido do mapa. Eu vou propor o seguinte: vamos começar por a questão. Vamos começar pelo Shas, que é um partido que há pouco tempo atrás todo mundo dava como morto, que já não teria mais a popularidade que tinha nos anos 90, que era um partido que perdeu a sua popularidade, que se reinventou, e fortíssimo hoje em dia, não larga a mão do Ministério do Interior, que é uma posição extremamente forte dentro do governo, e que, enfim, aqui na minha cidade é o segundo partido mais votado, em Beersheva. Então, eu acho que é um partido que provavelmente, vamos ver se isso foi um fenômeno de uma vez só, se ele vai continuar subindo. Colocar um partido Haredi muito forte dentro do governo, e isso tem implicações sérias também para como vão ser as negociações de votos, leis. Lembrando que o Shas foi o grande responsável pela lei que procura fechar o pequeno comércio em Shabbat, alterando o status quo clássico da sociedade israelense, que cidades de maioria não religiosa teriam autorização para abrir comércio Shabbat, alguns comércios, parte recreativa. Segundo, lista árabe. A lista unida, muito importante conseguir todos esses votos, conseguir 15 cadeiras, ou
legitimidade eu ainda não vejo nem tão cedo, porque ainda o discurso é permeado de que eles são, que é uma variação entre não confiáveis e quinta coluna. Sem contar que parte da lista árabe, a facção Balad, provavelmente não entraria em nenhum governo. Porque, lembrando que a lista árabe é uma coisa esquisita, é um Carrolavan do mundo árabe, né? Ele vai entre direita, esquerda, tem um movimento mais fundado islâmico, é difícil de destrinchar. Eu acho que nas últimas eleições foi uma aposta muito grande de apoiar o Carrolavan, e não sei se repete. Mas, assim, isso é futuro e difícil de entender. Avodah Meretz Gesher. Difícil. Até a votação em Tel Aviv foi fraca. Curioso, no lugar que é onde fica o nosso centro de estudos do doutorado, Michel, foi o segundo partido mais votado, com 36%. Ou seja, é totalmente fora do escopo da sociedade israelense. Foi em Sde-Boker, com quase 40%. São comunidades do sul, altamente, enfim, de nível classe média, altamente educada, muitas pessoas com ensino superior, inclusive, enfim, mestrado, doutorado. Na minha opinião, primeiro partido foi o Carrolavan. Eu vou te dizer o seguinte, eu fico muito desconfiado de que isso mostra um esvaziamento de uma certa elite israelense, que eles falharam em trazer confiança de novo, que seria uma voz altiva da esquerda, e talvez a gente esteja presenciando os estertores finais assim, dessa elite liberal israelense e seu engajamento político. Obviamente, você pode estar sempre isso, futuro é uma questão, para nós historiadores, é sempre muito complicada. Mas o baixo nível de engajamento, inclusive com o Carrolavan, me deixa bastante desconfiado de que esse discurso liberal, de fato, não somente perdeu espaço, ele vai perder, acho que vai acontecer alguma coisa do tipo, ou uma drenagem de cérebros, vão para fora de Israel, ou simplesmente o engajamento tradicional deixa de existir. Me diz uma coisa, alguma possibilidade de um governo de união nacional? Enfim, eu acho que você acha, né? Eu acho que não. Não tem como você colocar o Netanyahu no governo de união nacional sem você alienar a sua própria base. O Benny Gantz não consegue fazer isso. E uma última pergunta. Você falou do Dudi Amsalem, que falou sobre vitória moral, né? Que o povo teria decidido. Você acha que um setor do Likud está apostando numa crise institucional, uma crise entre os poderes? Que se a partir de agora quem decide se alguém é inocente ou não é o povo e não o poder judiciário, a gente está apontando para um discurso de ruptura. Será que é por aí? Sim, mas já era anunciado anteriormente. Vamos dizer que essa coalizão passa amanhã. Enfim. A primeira coisa que vão tentar passar é uma reforma para retirar poderes da Suprema Corte, em paralelo com uma lei para dar imunidade ao Netanyahu de não ser processado. Eu sei que agora é um pouco tarde demais, vai ser somente simbólico, mas é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. A ideia de que existe o Estado profundo, o Deep State, que a gente chama de Parklitut, Betorah Parklitut, Bena Parklitut, enfim, que existem Betorah Parklitut. Seria para tudo em português a Procuradoria. A Procuradoria dentro da Procuradoria. Sim, que existe uma parte do Estado israelense que trabalha contra os interesses gerais, organizado por forças ocultas. Então, enfim, eu acho que sim, existe uma tentativa de... Você pode dizer o seguinte, pode ser que não vai haver uma ruptura severa, porque isso, dentro de Israel, pelo menos, é uma questão que o consenso político tenta se afastar
desde sempre, mesmo em momentos muito graves. Eu acho que isso é parte do ethos político israelense. Eu acho que, na verdade, mas assim, que existe uma tentativa de forçar essa situação é bastante claro. O nível de discurso contra o judiciário se tornou bastante virulento, institucionalizado. O discurso contra as elites que são denunciadas pelo Likud o tempo todo é cada vez mais virulento. Então, isso é parte do jogo já. Não é mais somente algo... Quem garante a vitória deles é o ódio. Bom, engraçado que a gente está falando sobre as eleições, etc. e tal, e o plano do Trump não foi citado. O que eu acho, Leonel, é que aqui no Brasil se fala muito sobre a questão palestina, né? A questão da paz com os palestinos, mas que na prática isso ficou muito pouco importante perto das questões internas de Israel. Israel, inclusive a população árabe de Israel, está dentro de um processo de avaliação do que querem ser para o futuro, não é isso? E a questão palestina ficou muito para trás. A questão palestina não figura entre os 10 primeiros pontos tocados enfim, eu acho que já se apontava para isso, e agora então ficou bastante claro, a questão palestina não é uma questão, pelo menos para o eleitorado israelense nesse momento. Assim, muitas outras questões que eu acho também que deveriam ser não são. A economia não foi uma questão, o bem-estar social não foi uma questão. Foi uma campanha centrada, basicamente, na minha opinião, no Bibi. E como isso mostra, como o Bibi é um reflexo dessa população que se vê como fora, enfim, como se vê perseguida por essas elites, ou como se vê não representada. E questões sérias não foram debatidas, muito pouco debatidas. Ou seja, enquanto as pessoas não perceberem que o debate ainda é sobre darbucas versus concerto, as pessoas não vão entender o que está acontecendo em Israel. Não vão entender absolutamente nada. E assim, isso é muito perigoso, porque toda vez que acreditam que o Bibi ganhou porque ele fala grosso em relação à questão palestina, essas pessoas estão cometendo um erro de análise imenso, porque não é isso. E cada vez menos é. Pode ter sido em 1995, 99. Há muito tempo que se deixou isso ficou para trás. E isso, infelizmente, empobrece muito a análise sobre Israel, fora de Israel. Acaba sendo uma questão, enfim, problemática. Bom, Leonel, vamos esperar para ver os próximos passos, porque, como fala aqui numa rádio, em Israel, nas eleições, em 20 minutos, tudo pode mudar. Exato. Vamos lembrar da última vez, né? A gente dormiu com Kahol Lavan e acordou com Likud. Então... Dormiu com 60, está acordando com 59 e 78. Vamos ver o que vai acontecer na próxima dormida. A gente fica em contato, né? No próximo Reviravolta a gente fala de novo. Abraço. Abraço, tchau.